Olá, um bom dia a todos os irmãos, a todas as visitas, ou simplesmente alguém que abriu neste momento esta missão que nos está a acompanhar. É de facto que hoje vivemos um dia especial, hoje é o Santo Sábado do Senhor e estamos juntos para honrar, louvar a Deus e, sobretudo, para aprender mais sobre o nosso Deus e sobre o nosso Salvador. É certo que são circunstâncias diferentes, estou a falar para uma sala praticamente vazia, mas que apesar da sala estar vazia, o nosso coração possa estar cheio do amor do nosso Deus. Juntos hoje vamos continuar a estudar o livro de Isaías. Penso que tem sido uma bênção para cada um de nós, ao longo destas semanas, aprofundar um pouco sobre este livro. É certo que um trimestre, penso que não é suficiente para vermos cada detalhe deste livro, que é realmente um livro maravilhoso. Mas hoje vamos nos debruçar sobre alguns dos capítulos e sobre algo de muito interessante. Sobre o centro, a parte central, fulcral do livro de Isaías, que é Cristo, o nosso Salvador. Este personagem é o personagem principal de toda a Bíblia e é também a personagem principal do livro de Isaías. Mas antes de abrirmos as nossas Bíblias, de estudarmos mais aprofundadamente sobre este personagem, eu convidava cada um de vocês, aí em vossas casas, também nós aqui, que estamos aqui na sala, a curvar as nossas cabeças e fazer uma pequena prece ao Senhor. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos prestes a ouvir as tuas palavras, bom Pai. Estamos prestes a abrir a tua Bíblia. Palavras que tu inspiraste há milhares de anos atrás e que ainda hoje são importantes para cada um de nós. Pedimos a unção do teu Santo Espírito para mim, que possas falar através de mim, e também para todas as pessoas que estão neste momento a ouvir ou que ainda vão ouvir estas palavras. Que possas realmente trabalhar de uma forma poderosa para que Cristo possa habitar em cada um de nós. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título deste estudo de hoje é Fazendo o Impensável. É verdade, alguém, este personagem que vamos falar hoje, fez algo que é impensável. E eu vou avançar aqui no PowerPoint e pedir à técnica que pudesse pôr. E este aqui é o verso principal da lição de hoje. Encontra-se em Isaías 53, versículo 5, e diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Reparem, vamos voltar atrás do versículo, pedia que pudessem manter o versículo no ar, e este versículo é de facto o resumo de tudo o que vamos ver. Ele, este personagem, Cristo, o que é que aconteceu? Foi ferido por causa das minhas, por causa das tuas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidades? É os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, sim. Este castigo que Cristo sofreu, e esse castigo traz-nos a paz. Já vamos ver porquê. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, trouxe a nós a cura. Muito bem. O apóstolo Paulo, muitos anos mais tarde destas palavras terem sido escritas, e aliás este livro de Isaías é um livro extraordinário porque das mais de 100 profecias acerca da vida de Cristo, desde o seu nascimento, desde o seu percurso em vida, especialmente do seu ministério e também a sua morte e ressurreição, tudo isto estava perdido nos livros do Antigo Testamento, são mais de 100 profecias messiânicas que existem. Todas elas cumpriram na vida de Jesus, mas a maioria delas encontra-se precisamente no livro de Isaías. E aliás, nos versículos que vamos ler hoje, vão com certeza reconhecer muitas dessas profecias. Mas, como eu estava a referir, o apóstolo Paulo, que viveu após a morte e a ressurreição de Cristo, escreveu algo que nos reporta exatamente o que acabamos de ler. Vamos ler, encontra-se na sua carta aos Filipenses, e que diz-nos o seguinte: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está-nos aqui a dizer
Nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve quando esteve nesta terra. Qual foi esse sentimento? O qual, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Reparem, Cristo, a divindade, como Deus, o que é que Ele fez? E Ele tornou-se como cada um de nós. Tornou-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. É muito interessante que este texto está-nos aqui a dizer que Cristo tornou a forma de homem. Mas este texto está-se claramente a referir àquilo que Isaías também estava a referir, ou seja, a encarnação de Cristo, a vinda a este mundo para morrer por cada um de nós. Mas Cristo tornou-se da forma de homem mais vezes. Ou não? Já pensaram nisto? É que Cristo já veio a esta terra em muitas outras ocasiões e não apenas quando Ele veio aqui para morrer por cada um de nós. Por exemplo, quando os 3 seres divinos apareceram a Abraão, 2 deles foram ter com Ló a Sodoma, mas um ficou. Quem é que ficou? Quem era esse personagem? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu a várias pessoas no Antigo Testamento. Também no Novo Testamento o fez. Quem é que apareceu? Quem falou para Saulo no dia em que ele se transformou no apóstolo Paulo? Então nós vemos que Cristo, em outras ocasiões, tomou forma de um homem, veio a esta terra e falou, e esteve presente a vários dos personagens bíblicos. Mas desta vez foi diferente. Desta vez ele não veio como o Rei do Universo trazer uma mensagem a um servo, e ele veio para ele próprio se tornar um servo. E ele veio de uma forma totalmente diferente. Ele abdicou da sua divindade para se tornar um homem como cada um de nós. E para isso ele passou por todas as fases que um homem, que uma mulher, que um ser humano passa. Primeira das fases, passar vários meses dentro do útero de uma mulher, como cada um de nós. Passar pelo nascimento, passar por uma infância, ter que aprender a caminhar, ter de aprender a falar, ter de aprender a ler, a contar. Tudo isso Cristo teve de aprender, como uma criancinha, como as outras têm de aprender. Ele não veio desta vez como adulto, alguém que sabia o que é que estava aqui a fazer, alguém que veio aqui com uma missão para cumprir. Não. Ele veio como um bebê, que não sabia o que é que estava aqui a fazer. Veio como um bebê e nasceu como cada um de nós e teve que aprender aquilo que ele mesmo já tinha dito a Abraão, aquilo que ele mesmo já tinha dito a Moisés e a todos os outros personagens que viveram antes do nascimento de Cristo. Esta vinda, desta vez, Cristo, tornando a forma humana, foi totalmente diferente das outras. Porque desta vez, ele assumiu para si próprio a humanidade. Humanidade essa que o vai acompanhar agora eternamente. Porque agora Cristo é 100% divino, mas também é 100% humano. Cristo é nosso irmão. Não só porque temos o mesmo Pai Celeste, mas porque Ele também é ser humano, como nós. Ele também é 100% humano. E Cristo teve que se esvaziar da sua divindade, teve por algum tempo de deixar de ser o Rei do Universo e vir a este mundo com um propósito, com uma missão. E a principal missão de Cristo é aquela que nós vamos ver hoje no livro de Isaías. Eu convidava a todos que estão em casa, neste momento, a pegar na Bíblia. Eu não trouxe os textos de Isaías aqui no PowerPoint para podermos acompanhar. É importante
Realmente, quando estamos a ver muitos versículos em partes diferentes, nós usamos o PowerPoint, que cria outra dinâmica, mas agora nós vamos ler seguido e vamos tentar analisar juntos o livro de Isaías. Por isso eu convidava a todos a pegarem na Bíblia, abrirem Isaías, capítulo 50, e vamos analisar dos capítulos 4 ao capítulo 10. É certo que vamos andar um pouco aqui para trás e para a frente, na Bíblia também, mas acompanhem-me então nesta leitura e neste estudo do livro de Isaías. Então, em Isaías 50, sabem que, como nós vimos em semanas anteriores, nós estivemos a estudar, por exemplo, o capítulo 49, onde nos fala do servo do Senhor, que se refere claramente a Jesus, e o capítulo continua, no início do capítulo 50, volta a falar do pecado de Israel, e a partir do versículo 4, que é a parte que vamos estudar, volta novamente a este servo, volta novamente a nos falar de alguém que havia de vir muitos séculos após Isaías. E aqui o Espírito Santo está a colocar na mente deveria falar. Isto não é estranho, nós pensamos que Deus veio à Terra, se tornou um conosco, não é? Emmanuel, Deus conosco, e teve de aprender. Este Rei do Universo, que é onisciente, omnipotente, omnipresente, se tornou homem e teve de aprender. É certo. Sabem que Deus escolheu uma mulher específica, Maria, tinha de ser aquela mulher. Em toda a humanidade na altura, era provavelmente a única, ou das poucas, que teria a altura desta enorme terra. É que tinha que criar um bebê, tinha que criar uma criança, e ensinar a essa criança, em primeiro lugar, quem era. Ela era. Desculpa, continuo a falar. Peço desculpa, acho que temos de ter aqui uma intervenção técnica. Já tem som? Desde quando é que eu tenho de voltar? Muito bem. Penso que tenho som novamente. Não sei há quanto tempo me deixaram de ouvir, mas estávamos a iniciar o estudo de Isaías 50, versículo 4. E eu vou voltar um bocadinho atrás, está bem? Não sei quando é que me deixaram de ouvir, vou voltar um bocadinho atrás. E falava logo no início do versículo 4 que nos diz: o Senhor me deu uma língua instruída. E eu estava a dizer realmente que isto nos reporta aquilo que estávamos a falar bem há pouco. Que Cristo veio a este mundo, Deus, o Rei do Universo, se esvaziou a si próprio, se tornou homem, veio a este mundo como um bebê e teve de aprender. E como eu dizia, Deus olhou para o mundo e tinha que escolher uma mulher capaz, uma mulher à altura desta tarefa tão grandiosa.
E ele olhou para Maria e viu, esta é a mulher que vai conseguir fazer isto. E no ventre de Maria colocou lá a Cristo, que veio a este mundo, passava os meses, nasceu e veio a este mundo como um bebê, perfeitamente normal. Não sabia o que estava aqui a fazer, não sabia falar, não sabia caminhar e teve que aprender tudo isto. Mas sabem, o peso da responsabilidade daquela mulher era criar aquele que viria a ser o nosso Salvador. E como vemos aqui, neste versículo, diz que o Senhor Deus me deu uma língua instruída. É verdade. Através de Maria, Cristo, na palavra de Deus que existia na altura, que é o nosso Velho Testamento, aprendeu quem era, aprendeu o que vinha aqui fazer, aprendeu a vontade de Deus e, mais importante que isso, obedeceu à palavra de Deus. E compreendeu que ele era um servo que vinha a este mundo. Compreendeu que ele era um ser divino, mas que neste momento, nesta altura, era um ser humano. Sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas de cada um de nós. Mas alguém que sabia que para a sua missão tinha que depender inteiramente da palavra de Deus. E este homem falou coisas extraordinárias, que deixavam até os mais eruditos de boca aberta, é certo. Mas essa língua instruída veio de uma educação baseada na palavra de Deus. Mas vamos continuar. Diz assim então, o Senhor Deus me deu a língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. E Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Versículo 5. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos. E o que é que nos diz mais? E eu não fui rebelde. E eu não me afastei. A qualquer altura da sua infância, a qualquer altura da sua juventude e a qualquer altura da sua vida de adulto, Cristo podia rejeitar a sua missão. Mas Cristo decidiu não o fazer. E Cristo, como exemplo para nós, olha hoje para nós e nos diz: estás tu pronto para fazer o mesmo? Estás tu pronto para dizer, como eu disse, e não fui rebelde, não me afastei? Estamos nós prontos para seguir este exemplo de Cristo? Sabem que Cristo sabia, ao estudar o livro de Isaías, todo o sofrimento que ele iria passar. Não só durante toda a sua vida, mas especialmente na parte final da sua vida. Quando ele teria que fazer a sua obra de remir o ser humano, ele sabia perfeitamente para onde ele se dirigia. Mas mesmo assim, ele não foi rebelde. Ele não se afastou. E o que é que ele fez? Versículo 6. As minhas costas dei aos que me feriram. As minhas faces aos que arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Todos nós sabemos o que é que refere este versículo e, de facto, isto foi uma realidade. Cristo deu as suas costas para ser ferido. E ele foi chicoteado pelos soldados romanos. Deu a sua face para os que os arrancavam o cabelo, para os que os afrontavam, para os que cuspiram na cara de Cristo, desconhecendo que estavam a cuspir na cara do próprio Criador, na cara daquele que estava prestes a dar a vida por toda a humanidade. Mas estes sofrimentos de Cristo estão repetidamente escritos na palavra de Deus. Mas estão aqui com um motivo específico. E hoje a lição foca-nos bastante os sofrimentos de Cristo por este motivo mesmo. Para nós entendermos a missão, quer numa perspectiva divina, quer numa perspectiva humana. O facto de Cristo ter se voluntariado, antes mesmo de haver o ser humano, para vir aqui a esta terra, morrer por cada um de nós, demonstra que ele estava pronto para todas as consequências, para salvar as suas próprias criaturas. E se nós formos, vamos avançar rapidamente
para o capítulo 53, depois voltamos atrás, está bem? 53:5, que é o verso áureo de hoje, que nos continua a falar dos sofrimentos de Cristo. Portanto, 53, capítulo 5, o versículo diz-nos assim: E ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, o castigo que nos traz a paz. Nem todos, agora, hoje, estão a beneficiar desta paz. Não é opção de Deus que nós tenhamos paz. Deus fez tudo o que está ao seu alcance para eu ter paz. No entanto, cabe-me a mim escolher se quer ou não aceitar esta paz. Vamos falar um pouco melhor sobre isto. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos um bocadinho mais à frente, vamos agora a Zacarias. Zacarias é um texto muito conhecido, 13:6. Aconselho a todos que têm a Bíblia a procurar. Zacarias 13:6. Vamos lá. Ter uma Bíblia nova não ajuda. Zacarias 13:6, está aqui. E diz-nos assim, Zacarias 13:6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Sabem, Cristo veio aqui para aceitar sofrer por mim e por ti. Vamos voltar ao nosso texto de Isaías, no capítulo 50, e vamos continuar. Agora no versículo 7, porque diz assim, porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Vamos olhar bem o que é que está este versículo aqui a dizer. Diz assim, porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido. Sabem, não deve ter sido nada fácil nascer como um ser humano, não ter à sua disposição as suas próprias características divinas, como a omnisciência. Ele não tinha isso com ele quando estava aqui. E ele tinha que acreditar, reparem bem, Cristo tinha que acreditar no assim diz o Senhor. A base da sua fé, a base de todas as suas ações era acreditar no assim diz o Senhor. E ele todos os dias buscava força, sabem aonde? E ele não buscava nenhuma força interior, e ele não buscava nenhuma força em si próprio, e ele não buscava nenhuma força, nenhum guia espiritual. Aonde é que Cristo todos os dias buscava a sua força? É o que nos diz este texto. O Senhor Deus me ajuda. Mais uma vez, temos aqui um exemplo para cada um de nós. Se nós olharmos para a vida de Cristo, tudo que Ele fez foi porque Ele estava com quem? Com Ele. E Ele era um ser humano como cada um de nós. E Ele veio a este mundo como um ser humano. E todos os milagres que Ele fez, tudo aquilo que Ele suportou não na sua força, mas na força do Senhor. Esta mesma força está hoje disponível para cada um de nós. E nós só não temos esta força, só não temos esta ajuda, se nós não quisermos. Se nós tivermos uma vida de busca a Deus, como o Cristo teve quando estava neste mundo, quão diferente seria a nossa vida. Ao ponto de Ele não se importar sequer com o seu próprio corpo. Continua o versículo, diz, por isso fiz o meu rosto como a pederneira. Eu não sei muito bem, hoje uma pederneira é uma pedra dura que se, como é que se diz? Que com uma peça de metal se faz uma faísca para fazer um fogo selvagem, por exemplo. Eu não sei muito bem porque é que esta palavra está aqui. Porque é que o rosto de Cristo se tornou como uma pederneira. Mas o que é certo é que
após todo o sofrimento que ele teve, físico, mental, espiritual, com certeza o seu rosto estava totalmente desfigurado. E continua o texto e diz: e sei que não serei envergonhado. Ora, eu até pus aqui um ponto de interrogação na minha Bíblia. Cristo não será envergonhado. E eu acho que isto tem com certeza ser uma definição diferente de vergonha. Porque se nós formos, por exemplo, a Lucas 23, vamos a Lucas 23. Lucas 23, penso que no verso 35. Exatamente, Lucas 23, 35. Reparem no que diz. O povo estava olhando e as autoridades faziam o quê? Zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo. Se é Cristo escolhido de Deus. Eu não sei o que vocês acham, mas isto não é alguém que está a ser gozado, alguém que está a ser envergonhado? Mas, por exemplo, se formos a Mateus 27, pouco atrás, vamos, Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, 42, exatamente. Temos outra descrição desta situação, diz assim: indo pela segunda vez orou. 27, desculpem. 27, 42, exatamente. Diz assim, até vamos ao 41. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os mestres da lei, líderes religiosos e os fariseus, zombando. Zombando é uma palavra antiga, não é? O que é que nós dizemos hoje? Se calhar dizíamos gozando. Diziam, versículo 42, salvou a outros. Assim mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, deixa agora da cruz e queremos nele. Eu não sei o que é que vocês acham, mas alguém que foi envergonhado, alguém que foi gozado, alguém que foi esbofeteado, cuspido em cima, dizer: e não serei envergonhado. Como é que é possível? Sabem, apesar disto tudo, Cristo não foi envergonhado. Sabem porquê que ele não foi envergonhado? Porque ele estava naquele preciso momento em que os outros estavam a gozar com ele, a cumprir a missão que veio esta terra cumprir. Estava naquele preciso momento a sofrer as consequências do pecado. E estava a sofrer por cada um de nós. O tempo está a avançar mais depressa do que eu estava à espera. E vamos avançar então para o outro capítulo que estudamos esta semana, que é o capítulo 52, a partir do versículo 13 e até 53, versículo 12. Já nos resta pouco tempo e por isso vamos então avançar um bocadinho mais rápido. Sabem que esta descrição de Isaías nestes capítulos foca muito o sofrimento físico e espiritual e até mental de Cristo. E isto tem um propósito de criar em nós esta noção de que isto, se calhar, é muito mais importante do que nós temos na nossa vida. É chamado a esta passagem como o poema do servo sofredor. E vamos começar a ler, acompanhem-me, por favor, em casa, capítulo 52, versículo 13, que nos diz o seguinte: vede o meu servo, procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Foi isto que nós vimos da vida de Cristo nesta terra? Alguém que foi engrandecido, elevado e sublime? Mas sabem que isto é precisamente, o que ele passou neste mundo é precisamente o que faz dele hoje engrandecido, elevado e muito sublime. Continuamos, versículo 14. Exatamente como muitos espasmaram à vista dele, o seu parecer, como vimos há bocado, não é? O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer. E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Vamos para o versículo, para o capítulo 53, que nos diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor?
O mais incrível de tudo isto é que nós tínhamos um povo, reparem bem, porque agora eu vou estar a falar para o povo de Israel, mas vou estar a falar para nós hoje, porque nós estamos exatamente na mesma situação. O povo de Israel estava a aguardar a vinda de Cristo. O que é que nós estamos hoje a aguardar? Qual é o nosso nome? Nós não somos adventistas? O que é que um adventista faz? Aguarda o advento, ou seja, aguarda a vinda de Cristo. Nós estamos na mesma situação que estava o povo de Israel. E nós estávamos, a nossa identidade nacional aguardamos a segunda vinda de Cristo. Mas é que este Messias, que estava profetizado por todo o Velho Testamento, que dizia exatamente tudo o que ele ia sofrer nesta terra, mesmo assim, o seu próprio povo não o reconheceu. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Lágrimas várias vezes correram no rosto de Cristo. Quando ele olhava para a cidade de Jerusalém, quando ele olhava para aquele povo que o rejeitava, e ele não chorava, porque estava triste por ser rejeitado. Ele chorava pela alma daqueles que o rejeitavam. O amor de Cristo é tão grande que ele veio sofrer isto por todo o ser humano. E no seu coração estava o desejo de salvar a cada um de nós. Será que ainda hoje as palavras de Cristo não chegam ao nosso coração? Será que ainda hoje dizemos, como dizia o povo de Israel, que somos o povo que aguarda a segunda vinda de Cristo, mas continuamos a viver a nossa vida como se Ele nunca voltasse? Será que não está na altura de sermos como Cristo? Será que não está na altura de sermos servos como Cristo foi servo nesta terra? Será que não está na altura de entregarmos o nosso coração nas mãos do Senhor, como Cristo também o fez? Quem deu crédito à nossa pregação? Estamos hoje a dar crédito à pregação de Deus? Estamos hoje a dar crédito à sua vontade? Ou estamos demasiado distraídos com este mundo? Versículo 2. E ele foi submetido como renovo perante ele. Sim, Cristo teve que nascer, teve que se desenvolver, teve que se fazer homem para conseguir cumprir a sua missão. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Que se Cristo viesse hoje, se a sua primeira vinda fosse hoje, ele teria um grave problema. Hoje, com meios de comunicação social, com redes sociais, a imagem é cada vez mais importante. Para um jornalista já não importa a sua competência, primeiro característica tem que ser a sua aparência. Para alguém que está nas redes sociais, não importa se é muito talentoso em muitas áreas, logo tem uma boa aparência, já é meio caminho andado. Vivemos num mundo de aparências, de superficialidades, de imagem. E se hoje Cristo viesse a esta terra, e eu não sei, isto são minhas palavras, não são palavras de Deus, se calhar ainda seria mais rejeitado do que foi quando veio pela primeira vez. Porque essa não era uma característica de Cristo. E ele não tinha parecer nem formosura, olhando para nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito,
ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já é a terceira vez que lemos este versículo, tão importante ele é para cada um de nós. Vamos avançar para o próximo versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Será que hoje ainda não andamos desgarrados como as ovelhas? Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado. Mais uma profecia messiânica, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Vamos avançar para o versículo 9. Deram sepultura com os ímpios. Mais uma profecia messiânica. E com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Prestem bem atenção. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade. Sabem, por muito profunda que seja a descrição dos sofrimentos de Cristo, quer a descrição profética, quer depois nos Evangelhos, por muito difícil seja para nós, como seres humanos, ver e imaginar o sofrimento físico que Cristo teve nesta terra, essa parte não é mais importante. Muitas vezes, quando se referem à morte de Cristo, focam no sofrimento físico. Mas o mais importante daquela morte não foi a morte em si. O mais importante da morte de Cristo foi isto. É que a morte de Cristo tem um valor que nenhuma outra morte tem ou terá. Porque Ele era o único ser no universo que, ao morrer, podia fazer isto. Podia, pela sua morte, expiar o meu pecado. Muitas vezes, pessoas carregam o peso da culpa durante anos e anos. Porque no passado cometeram um pecado que lhes atormenta a alma. Eu já ouvi histórias de pessoas que viveram 20, 30 anos sofrendo por algo que fizeram no passado. E eu próprio já experimentei na minha vida problemas de consciência por coisas que fiz no passado. Mas sabem, para termos a paz no nosso coração de volta, para termos de facto o nosso pecado perdoado, só basta uma coisa. E ela já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A morte de Cristo na cruz é a única condição necessária para o perdão do pecado. Qualquer pecador, não importa o tamanho nem o peso do seu pecado, que se chegue aos pés de Cristo e que suplique o seu perdão, qualquer coração sincero irá imediatamente receber o perdão. Porque aquela dívida já foi paga na cruz há 2000 anos atrás. Estamos nos últimos segundos desta lição e, para terminar, eu gostava só de ler alguns outros versículos que se encontram pela Bíblia. Antes disso, vamos ler rapidamente esta citação e vamos resumir tudo aquilo que tivemos a ler. Prestem atenção comigo então. Diz assim: que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós. Olhem para a cruz e para a vítima nela pendurada. Olhem para aquelas mãos trespassadas de cravos e para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia representa o preço da minha redenção. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada
e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui o seu pecado, a iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Feliz, não é? Bem-aventurado é feliz. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo. E não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu vou avançar um pouco, porque queria terminar com estas duas citações que nos dizem assim, e vamos terminar agora o estudo desta lição com estas duas citações. Diz na nossa alta vocação o seguinte, e eu vou ler um pouco com calma para nós podermos interiorizar bem estas palavras. Cristo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Que seria do pecado, uma vez que nenhum ser finito podia fazer expiação? Qual seria a sua maldição se só a divindade a podia dissipar? A cruz de Cristo testifica a todo o homem de que a pena do pecado é a morte. Oh! Tem de haver algo fascinante, poder que prende as nossas sensibilidades morais, adormecendo-as quanto às impressões do Espírito de Deus. A lei do governo de Deus devia ser engrandecida. Pela morte do unigênito Filho de Deus, Cristo arcou a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. E Ele pôde sofrer, porque foi sustentado pela divindade. E Ele pôde suportar, porque era sem uma mancha de deslealdade ao pecado. Cristo triunfou em favor do homem, ao assim suportar a justiça da punição. Ele assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa. Sim. Se não fosse a morte de Cristo, nenhum ser humano podia almejar a vida eterna. E este é o presente que Cristo quer dar a cada um de nós. Os sofrimentos de Cristo neste mundo, e principalmente o sofrimento de Cristo na cruz, tinham um propósito. O propósito era expiar o nosso pecado. Mas para que queria expiar o nosso pecado? Para nos dar a possibilidade de um dia viver com Ele eternamente. Se Cristo se deu a este trabalho, se Cristo se submeteu a tanto sofrimento para nos dar a cada um de nós a possibilidade de um dia estar com Ele, é possível na nossa mente nós entendermos que se calhar também temos que nos submeter a Ele. Se calhar também temos que saber fazer sacrifícios na nossa vida para um dia estar com Ele. Possamos pegar nesta história, colocar no nosso coração e a cada dia querer ser mais semelhantes a Ele. É o meu desejo e a minha oração para cada um de vocês. Amém.